Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez, celebrando a palavra de Deus. Nós estamos vendo, como disse, estou repetindo mais uma vez, o personagem Paulo, e lendo o que ele escreve, conhecemos um pouco da sua personalidade, lendo os episódios, conhecemos a sua interação com o Senhor, e esse é o meu propósito aqui, nesse momento com você. Então, quando ele escreve aos Gálatas, após ele falar das obras da carne, do fruto do Espírito, na sequência, ele diz exatamente assim no capítulo 6, versículo 7 a seguir. Ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Quando nós falamos de semear na carne, a gente tem que discernir isso. Então eu não posso trabalhar para ter uma vida melhor, conquistar coisas na vida. Não está falando dessa carne, não está falando de coisas normais, naturais, que alguém possa fazer de uma maneira digna diante de Deus. Quando fala carne, está falando da carnalidade, está falando da carne que é depreciação ou para a nossa vida espiritual e que combate contra a obra do Espírito na nossa vida. Então está falando de mundanismo mesmo, está falando de carnalidade. Quando o nosso coração é possuído por coisas que são opostas à vontade de Deus para a nossa vida num sentido espiritual, não num sentido apenas de propósito humano, mas está falando de coisas espirituais. Por isso que ele diz, não erreis. Quando ele diz não erreis, ele está falando de cometer erros mesmos, equívocos na nossa vida. Ele diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E quando eu estava lendo isso aqui, confesso, me lembrei do Salmo 1 que fala de assentar-se na roda dos escarnecedores. Gente que escarnecem de Deus, que zombam, que traz injúrias à pessoa de Deus. Roda, relacionamento com pessoas, não necessariamente você sentar numa roda ou uma mesa com alguém e começar a falar mal de Deus, mas de gente que conspira na sua própria vida contra a vontade de Deus. E Paulo diz, então, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Alguém pode tentar escarnecer de Deus, mas Deus não se deixa escarnecer. Você pode compreender isso? Então a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele diz, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, ele não está dizendo que não existam escarnecedores, zombadores, blasfemadores de Deus. Gente que insulta a pessoa de Deus. Não, ele não está falando que não exista esse tipo de pessoa. O que ele está falando é que Deus não se deixa insultar, que Deus não se deixa escarnecer, que o que a pessoa faz agindo dessa maneira, ele próprio vai colher o resultado, que aquilo não vai atingir Deus. Eu posso proferir qualquer palavra em relação a Deus que é injúria, que é difamação, que isso não vai atingir o ser de Deus, que isso não vai mudar o ser de Deus, que ele não vai descer da sua glória para subjugar-se à imundície humana. Enquanto eu falo isso, me lembrei do Neemias, quando foi provocado por Sambalate, Gesem e Tobias, e eles o provocavam para que parasse a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele falou assim, o Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra de modos que não poderei descer. Ele sabia o que estava fazendo. Olha, se um homem tinha essa consciência que não ia sair do seu lugar de propósito por conta da difamação de alguém, por conta do seu nome, de injúria, muito menos Deus iria fazer isso. Deus não vai deixar de ser Deus por causa de alguém que diz qualquer coisa. Mas existe um outro efeito, bumerangue. O que Paulo está dizendo é, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que hoje estão dizendo de Deus na mídia, das coisas de Deus, as injúrias da palavra, a palavra de Deus, Deus não se deixa escarnecer, e tudo que o homem semear, isso também vai colher. Isso se torna um problema quando nos voltamos para nós mesmos
e observamos que, de alguma forma, falando ou agindo, nós estamos injuriando o Senhor e a obra do Senhor. Isso é muito sério, muito sério. E uma verdade absoluta é: tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Aí você diz assim: mas fulano é perverso, é maligno, é mau, é assim, 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 e prospera e cresce. Esse é o nosso problema, de achar que essa colheita é aqui. Muitas coisas há que acontecem sim já no âmbito desta vida, mas o que o Senhor está dizendo aqui através de Paulo é que tudo que o homem semear vai colher, e muitas colheitas não vai ser nessa vida. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O corpo volta ao pó de onde foi formado, mas o espírito volta para Deus, e quando o espírito volta para Deus, vai ter que se responsabilizar sim por aquilo que fez. Qual era o propósito daquilo que fez? E aí, meu amigo, minha amiga, como diz o pastor Fábio, meu irmão, minha irmã, é aí que as coisas se ajustam, é aí que as coisas se acertam eternamente. E aí, como vai ser? Como será a sua apresentação diante do tribunal do Senhor? Como que você vai comparecer diante de Deus? Como vai ser? Isso não lhe causa temor? Isso não lhe desperta a obediência ao Senhor? Como é que fica essa situação? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí ele diz: porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, corromper-se, estragar-se. Mas aquele que semeia no Espírito, do mesmo Espírito, ceifará a vida eterna. Paulo está dizendo de vida eterna e de morte eterna. A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte e vergonha eterna. Embora existam algumas teologias modernas ou modernistas, atualizadas segundo a mente decaída humana, que diz que não existe morte eterna. Enfim, prevalece o que a Bíblia diz: não erreis. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.